Good afternoon, friends. I hope that you are doing well. My name is Maria Ivora. Boa tarde, tudo alguém. Espero como tudo alguém está direito. Meu nome é Maria Avra. Good afternoon, this is Rui Soares, clinical social worker. Boa tarde, meu Rui Soares, terapeuta clínico ali na Brockton. Before we start this podcast, we just want to apologize in advance with some background noise that we will most likely have. We are in summer in Massachusetts, and so air conditioner is what we're using. And so you will hear an air conditioner very subtly in the background, and we apologize for that. Today we'll be talking about anxiety, nutrition, and physical activity. And as we have in the past, we'll go through the definitions, we'll provide you with signs, symptoms, risk factors, protective factors, as well as treatments and referrals will be the last part that we go over. We also just want to remind people that our podcasts are more educational and informational. We are not here to assess, evaluate, or analyze anyone. We are here to provide you with information, and within the information that we provide, if you feel that you need to seek treatment, hopefully the referrals that we provide you with are beneficial to you and your needs. So, sim, a Maria está falando em inglês, hoje nós também falamos sobre ansiedade, relação entre ansiedade, tanto nutrição, também exercício físico, né? Todo aquele approach, aquele modelo holístico que não está querendo falar, né? Tudo nós encontro, né? Portanto, está falando de sinais, de sintomas, né? Está falando de tratamento, referências que não pode fazer para profissionais, principalmente na área de Massachusetts, né? E também, a Maria falou, importante, né, para não lembrar nós, mas que ele é uma coisa educativa, né? Nós estamos fazendo um programa educativo, só nunca está ali para avaliar pessoas, para fazer tratamento, para dar recomendação de tratamento psicológico, nem nada. É que o tratamento é apenas uma informação educativa para que pessoas procurem profissionais, né, na área de saúde mental ou outros profissionais, no caso, para ajudar-se, né? Então, não querer deixar a pessoa saber, né? Portanto, é informativo, é que é um programa de tratamento, né? So when we define anxiety, the American Psychological Association defines anxiety as a normal reaction to stress. Mild levels can be beneficial in some situations. It can alert us to dangers and help us prepare and pay attention. Also, anxiety is an emotion categorized by feelings of tension, worry, thoughts, and physical changes like increased blood pressure. So when we talk about anxiety being a normal reaction, there's different levels of anxiety. So it being a normal reaction, like for example, when I think about how I have anxiety and how anxiety affects me, I know for me, when I have a public speaking engagement, for example, I get anxious about it. And so what I do to try to mitigate that anxiety is I will make sure that I'm very well prepared. Not to say I'm not going to be anxious before I do the presentation or the public speaking, but just to make sure that I'm prepared so that as I'm doing the presentation, I'm on point, and so I can make sure that the presentation is done well. Whereas if I'm not prepared, then the anxiety then becomes overwhelming for me. And for me, I also have anxiety, not that I'm saying I'm a competitive in anything, but if I do something simple like running a 5K or doing anything, for me, that brings some anxiety because I think it's the getting ready to do that and hoping that I do well. And again, a lot of things that I do to prepare myself is I make sure that I'm prepared for whatever I'm doing. Either it's public speaking, either it's running a 5K or a 10K, or even if I'm traveling somewhere that the flight is long or somewhere that I really am interested in going, that evokes some anxiety too, because it's an emotion that you get in preparation for it. So, o que Maria está falando, basicamente, que tem vários tipos de ansiedade, né? Tem ansiedade leve e tem ansiedade mais complexa, né? Que a ansiedade também é uma reação, pode ser normal para situações, enfim, tem uma graduação também, tem uma viagem, mesmo que você faça uma viagem para levar de nossa família, ou na Cabo Verde, ou qualquer outro lugar, embora uma coisa, enfim, positiva que você vai fazer, uma coisa agradável que está dando prazer, mas mesmo assim, cria ansiedade, né? Se pessoas têm, portanto, um casamento para bem, portanto, qualquer atividade
que é uma coisa positiva, também te dá uma certa ansiedade. Agora, tem diferença da ansiedade que é aquele mais complexo, né? No caso que pessoas já que afeta-se a funcionalidade, né? Afeta comportamento de pessoas no dia a dia, né? E tudo depende de frequência, né? E também de intensidade, né? de ansiedade. Então é importante que não se diferencia. Tem várias formas de ansiedade, que não também fala dele com mais detalhes, né? Que tem ansiedade que é generalizada, tem ansiedade, às vezes pessoas de separação, né? Ou criança ou adulto, tem aquela separação, e como nós portanto, comunidade de imigrantes, né? Não fala separação, é bastante comum na nós, né? Agora também fala de tudo que é formas de ansiedade, também sintomas e também formas de tratamento e se relação com nutrição e com exercício físico, né? So we've talked about the definition for simple, normal reaction to stress, which is anxiety. And we'll continue with the definition of anxiety as it relates to the American Psychological Association. There's anxiety disorder, which is on the extreme level. So we talked about the simple anxiety that probably everyone has because it's a natural emotional response to stress. So anxiety disorders usually having reoccurring intrusive thoughts. Again, Rui was talking about the frequency and intensity. The recurring and intrusive thoughts or concerns. They may avoid certain situations out of worry. People may also have physical symptoms such as sweating, trembling, dizziness, or a rapid heartbeat. And anxiety is not the same as fear, like medo, but they are often used interchangeably. Anxiety is considered a future-oriented, long-acting response, broadly focused on a diffuse threat, whereas fear is an appropriate, present-oriented, and short-lived response to a clearly identified and specific threat. So that's the definition that the American Psychological Association has as it relates to just the normal response to stress as it relates to anxiety between someone like me and Rui who don't have a diagnosed anxiety disorder versus a more extreme anxiety disorder. Só Maria faz aquela diferença, né, de que a Associação Americana de Psicologia, de Psiquiatria, está falando tanto de aquela ansiedade normal, né, e aquela outra ansiedade, modo inflamante, que é mais complexo, né, e também fala de ansiedade que é mais uma coisa de futuro, como é mais, que te preocupa de coisas que se acontece, então que às vezes dá o coração fica a bater mais forte, muita sua, você entende? Então tudo que lá é sintomas de ansiedade, que mostra também a diferença da ansiedade e medo, né? Medo já é uma coisa mais imediata, né? Uma coisa que muita gente pode alguma situação que se acontece já nesse momento, né? Que seria depois medo, depois chega fobia, né? Que pessoas que é mais coisa já mais complexo, né? Que hoje é aquilo que é nosso tópico de fobia, né? Que é mais coisa, mas é uma coisa é um sintoma, é um distúrbio que às vezes a ansiedade, se é tratado bem, acaba para tornar uma fobia, né? Só que as diferenças lá de acordo com a Associação Americana de Psiquiatria, só para mostrar a importância, para modo conforme no diagnóstico, assim, de ser tratamento. Então nunca pode pôr tudo, coisa, enfim, junto, né? Não tem que mostrar aquela diferença para que diferente diagnóstico, assim, de ser diferente tipo de tratamento, né? So we've provided you with the definition, and now what we want to share with you is signs of anxiety and signs that you can look for with a family member or a loved one. So when we think about signs of someone who has some level of anxiety within the anxiety disorder, what are we looking for? Pessoas que, por exemplo, a hora que esta afeta a funcionalidade, a hora que esta pode, por exemplo, você tem que ir para o trabalho, por exemplo, tem que entra na carro, bem, por exemplo, e que você consiga entrar na carro, você entra, o coração fica a bater, fica só cheio, portanto, que é um sinal que se a ansiedade já está sair de controle, entende? Também tem pessoas que têm um tipo de ansiedade que a gente chama OCD, né, que é Obsessive Compulsive Disorder, né, que é obsessão compulsiva, às vezes tem que fechar a porta 10 vezes antes de sair de casa, fecha a janela, faz aquele, portanto, diferentes sintomas que você tem, uma forma de ansiedade, uma forma de tenta controla, entende, aquele sintoma. Então, a hora que ela se acontece, é um
sinal de que pais têm que estar preocupados. Portanto, às vezes tem meninos, tem adultos que têm que sintoma lá de perder seu tempo na fazer coisas que para nós crer é uma escolha, né? É um sintoma, é uma condição, né? Portanto, e até pode estar causa de seu sofrimento, né? Para que pessoas têm que parar o seu tempo e tem que lavar 50 vezes ou tem que fechar aquela porta 50 vezes antes de bater, né? Então, se é tratado, acaba para chegar numa situação mais grave, né? Tem que falava antes que tipo de ansiedade que separação, né? Às vezes, né? Nós tem filhos, sabe que o menino está para a escola a primeira vez, para que eles vão para o jardim, uma coisa assim, que ele, né? Que a separação, que está bem para... Então, aquele onde que as coisas se busca trabalho direito com o filho, desde o início, tem dificuldades, a hora que está bem para daycare, ou que está bem para tudo, então, às vezes, mas acontece com adultos também, portanto, se não falava antes, nós imigrantes, canto não sei de Cabo Verde que não bem, né? Ou bem como adulto ou como criança, até tem aquele tipo de coisa, dependendo de modo que você lida daquela situação, pode ser um sintoma mais grave ou não, né? Só que é algo que te preocupa. Também se está afeta sono, né? Se a pessoa que está conseguindo dormir, mas às vezes te preocupa, teu demais que está afeta o sono, né? Então já é um dos sinais também que, no caso, a ansiedade fica mais difícil de controlar, entende? Você está a comer demais, né? Às vezes para uma ansiedade, você fica a comer demais, ou que comer também, você entende? Que também é um dos sintomas, um dos sinais que pode falar, que não tem que estar atento, né? Uma criança, adolescente ou adulto, né? Pessoas de terceira idade também, que não trabalha com ele, então é importante tudo depende de frequência e intensidade, né? Por isso não tem que estar atento àquilo. Se você está fazendo 1 ou 2 vezes por semana, ok, mas eu falei que depois ele lava a mão, se 1 ou 2 vezes, ok, mas 50 vezes, assim, já ultrapassa aquela normalidade, né, que eu estou falando. And I think it's important, Rui, that you talked about, like, with the young kids having that separation anxiety, and we try to separate between what is something that you should seek services for versus what's something that is like part of developmental and just normal. For kids that have been home with their parents, and their environment is between their social environment is them, their parents and their family, and then bringing them into a different environment such as a school with people that they don't know, and then they're there in an environment that they're not aware of, you know, their toys are not there, their family's not there, their safe space where it could be their room. They may have separation anxiety with that, and that's very normal because the kids have to learn how to be social in a different environment. Like that social emotional is why a lot of them go to school. So just for parents to be aware of that, and I think we've talked about too, you go through different stages with kids where in the beginning they're all wrapped around you, they can't let you go. When they hit a certain age, they want you as far away from them as possible. So I think it's again making sure that we recognize developmental stages and phases for our kids, but also to keep in the back of your mind, and we talked about last time, if these things are happening, and parents, we talked about when you go to your pediatrician and you have a questionnaire about the intensity and the frequency about their behavior around certain things, bring it up to your doctor. Even if it's something that you have a small concern about, just bring it up to your doctor and find out. It's better to be knowledgeable than to just keep saying, you know, I'm not sure. Just ask the doctor. It could be something very simple. But yeah, just to keep in mind that some of these things are very normal in terms of phases of development, but some of them, like Rui said, in terms of intensity and frequency is what you should keep an eye on. O que Maria foi importante em termos de crianças, só que pais leva tanto para pediatra, é bom fazer aquela avaliação geral para saber, responde aquele questionário, né, que o pediatra geralmente está coisa para responder, entende? Para saber em todo aspecto uma questão, né, em termos de comportamento, em termos, assim, na casa, em termos de dormir, em termos de alimentação, interação com outras crianças, né? Só tudo que lá tem que ser observado. Mas também nunca pode inflamar num processo de ansiedade se é que está afeta a sua funcionalidade. Portanto, se você está comporta normal, coisa assim, às vezes é que está contente com alguma situação, é normal, né? Que é normal. Portanto, é situação de vida, né? Desafios que acontecem, é normal que, olha, está chateado, olha, está ansioso e tal. O problema é a hora que te afeta a sua funcionalidade, que te afeta a sua relação ou na escola, ou na daycare, ou na creche, entende? Ou Their behavior as well. Sim, seu comportamento, exatamente. A hora que está afeta aquilo já é uma coisa que não tem que... Tenta diagnóstico o mais
cedo possível, assim para poder tratar o mais breve possível, né? Porque às vezes é coisas que pode ser acontecer com ele que é coisa biológica também, né? Às vezes é uma situação biológica, às vezes coisa que você está a comer, né? O Adam também fala dele, por exemplo, se você está comendo o açúcar, é uma coisa que dá ansiedade, né? Você fica ansioso, às vezes, pais podem saber cozer, mas hora que naquele questionário, então você pergunta, ok, em termos de café da manhã, coisa que você toma, em termos de almoço, em termos de jantar, em termos de lanches, né, snacks, coisa que você comer, então tudo que lá é uma forma de avaliar para você realmente a quantidade de açúcar, por exemplo, que você está comer, você está comendo coisas também que, portanto, que a comida, assim, não está falando comida de panela feita na casa, que é comida mais fora, portanto, que tem gordura, que é gordura saudável, tudo que lá está feito, a ansiedade também, né? Or simaganta for fatiata, snacks, sim, chips that have like a lot of sugar and salt and just like has so many unnatural ingredients in it. And as we talk about like the holistic approach, so you one of the signs you were saying, Rui, around your diet and what you eat can promote some level of anxiety because of the chemical imbalance. But also when you think about not just what you eat, what substances, foreign substances you put in your body, like, you know, when we talk about alcohol and drug abuse, all those things, when we talk about like the holistic approach, making sure that what you put in your system is healthy. So making sure you're not abusing drugs, you're not abusing alcohol, you know, everything in moderation. Of course, we're not promoting drug use, but we are saying that if you do drink alcohol, make it maybe a social thing and something that you're not doing frequently, you're not abusing substances, and when you do eat healthy foods that are as close to natural as you can afford, because we know right now with inflation, food is very expensive. Comida saudável sempre mais caro. Healthy food is very expensive because when you think about like fruits and vegetables, if it's organic, estraga mais fácil. You know, it goes bad quicker. Com mais frequência. We think you compra mais frequência. And then with parents, when you go to the grocery store, if you're going for, let's say você compra banana com maçã, it's not just banana com maçã. Tem leite, ovo, because agora aqui na feira de escola, meninos estão na casa. Comer mais choco. Comer muito de massa. So, sai e volta, vai fazer uma coisa na rua, torna bem a comer, tem tudo faz. Reclama. Ruim, tem ninguém que vai estar para trás para moda, que está aguentando. I know exactly. They're eating too much. They're eating you out of your house and your home. So making sure that you recognize that. And I think with like, so one thing in Massachusetts, in the U.S. as a general, you know, the government has the Supplemental Nutrition Assistance Program, which is SNAP, or Children Criota for Welfare. It's same thing. Food stamps. In Massachusetts specifically, there's a healthy incentive program that's part of SNAP, which you can go to a farmer's market and use your SNAP benefits and get fresh produce. And whatever you buy, you get money back into, you get benefits back into your card right there and then. Like, for example, if you're a family of 2 and you receive SNAP benefits, your HIP incentives are $40 a month. If you're a family of 3 to 5, it's $60 extra a month. It's not money, tangible money that you put in your hand, it's benefits that goes back into your card. So, and if you're a family of more than 6, it's $80 a month. So imagine if you're going to the store frequently to buy food for your kids and your benefits run out. Those HIP health incentive program benefits, that's an extra benefit for you. So you have either $40, $60, or $80 that you can use only at a farmer's market. And if you want to find out where these farmers markets are, it's dtafinder.com, and you can find out where these farmers markets are in your location near you, the hours they operate, you know, what they sell, so that if you want to plan what you're going to buy. I know for me, when I go food shopping, I like using a list to make sure that I don't spend more than not only that I can afford, but more than I need. Yeah, I always have a list. Things always get added onto the list at the grocery store at last minute, but I try very much to use a list. If I go to the store by myself without my kids, I can stick to my list. If my kids come with me, very different story. A very different story. So for parents, this is an additional resource for you. Again, only in Massachusetts. The Governor Healy just passed her budget,
and within her budget, there is extra funds because this HIP is in addition to SNAP. It operates with SNAP. It's not money that's just coming from the federal government. It only comes from the state of Massachusetts. I'm not sure if other states have something similar. So if you are watching this and you know that other states have something similar as it relates to this incentive program for people to get additional produce, please write it in the chat or write it in the notes. O que Maria está a falar é importante, né, em termos de esse programa que tem aqui na Massachusetts, né, que é HIP, que te ajuda para pessoas, principalmente a hora que vai para essa feira, né, não sei na sexta-feira, tem cheio, outros na sábado, ou também nos outros dias de semana, não sei ali na Brockton Neighborhood, perto de City Hall, né, no caso prefeitura de Brockton, portanto, tudo sexta-feira, não sei, de 10 para 2 horas de tarde, tem na Easton também, enfim, tem em vários lugares, né. Que buta bem, portanto, esta pôr o dinheiro, a Maria fala, de ser uma família de 12, esta pôr 40, ser uma família de 5, esta pôr 60. Então, depende, conforme a família bate aumenta, se esta pôr mais dinheiro naquela. E geralmente para incentivar pessoas a comprar frutas, verduras, né, que é mais saudável, né, principalmente se não quer vida, trata de ansiedades, é importante que não comer frutas, verduras, né, também proteínas, portanto, saudáveis, né. Que é extremamente bom, né? De que não sei de carboidrato, não sei de que essa comida que você compra, portanto, enfim, na loja, que é tudo embalado, quer dizer que é, portanto, natural, entende? Tenta comer o mais natural possível, não sabe, mas que é possível toda hora, porque, enfim, é vida está caro e vida, às vezes, que te permite, para a forma que não trabalho, tudo. Exatamente, Mas é um programa bom, a Maria falou, se tem pessoa que está olhando em outro estado, e se tem, eles podem mandar informação, para não pode informar também para nós, nunca tem que ir informação, no caso, né? Mas é extremamente importante aquele tipo de programa ali. And then when we talk about healthy eating, in addition to trying to mitigate anxiety and anxiety-related issues, we talk about if you're going to eat healthy, exercise, take care of your body as well. And what me and Rui always say is if you have never exercised before, we highly recommend that you talk with your primary care doctor and ask them what level of exercise is good for you based on your age, based on your medical history. Like what intensity is fine for you. If you're a person that exercises regularly, great, keep doing it. If you've never exercised before, we encourage you, especially in the New England area right now, the weather is pretty good. So going out for a walk, a very moderate walk, you can just go for, if you've never done it before, start 5 minutes. One day, 5 minutes, go outside. And then the next day, as you start to feel more comfortable, then you can increase your time. Make sure you're wearing comfortable clothes. That doesn't mean that you have to go out and buy new clothes, but make sure you're wearing comfortable clothes. If you're going to be walking in the street or in the park, make sure that your shoes are comfortable shoes. They're shoes that are appropriate for walking so that you don't now put yourself at risk of getting injured because walking with flip-flops, I've seen people walking with flip-flops. It's not healthy. It's not recommended because you can trip, topa, you can, sandália there's a lot of things that can happen with you not wearing the appropriate shoes. Again, simple sneakers. You don't have to go out and spend a lot of money on sneakers. Make sure, make sure you're wearing clothes that are also comfortable, that are not restricting, so that when you do go for a walk, you don't get tired because the clothes are restricting you. Because sometimes people wear too much. Wear clothes that are breathable, that allow you to walk comfortably with your shoes. If you're a person, again, that is physically active regularly, maybe you want to, test yourself and push yourself to do something harder. I know for me, a person, when I think about, like I said, for me, I get anxiety around when I have a presentation, a public speaking engagement that I have to do. In order for me to think and for me to calm down and regulate myself, one thing I love to do is go for a long run and then just to calm down. And so... Tanto o brain se produz, modo de não falar, dopamina, endorfina, você entende, que te ajuda para, enfim, para aquela ansiedade baixa, você entende, que você fica mais... Não, a coisa que Maria falou é super importante, né, em termos de exercício, modo de não falar, mas nós sempre fala de, portanto, alimentação,
mas também ligado à questão de exercício. Portanto, aquela questão holística que nós queremos trazer, né, que mostra que é importante pessoas, se está anda, que se gosta de anda, está anda 10, 15 minutos ou menos, ou se está fazendo corrida, também temos de vestuário, que pessoas usam um vestuário mais confortável, entende? Camuto, pisado, enfim, para que fosse mais peso do que já está, enfim, carrega, portanto, então aquilo é super bom no caso, para ajuda com que eles tenham aquele exercício e alimentação ao mesmo tempo também. E Maria falou exemplo de sapatilha que usa, tem que usar uma sapatilha confortável, que está pô, portanto anda de maneira que também que você fica cansativa, que você fica frustrante. Se você vai fazer uma coisa, que vou fazer 1 ou 2 vezes, que vou bem com sapatilha amargada, uma coisa assim, que vou ficar frustrante, já nunca está querendo bem, já cansa. Então tem que ir o mais confortável possível, assim, para poder continuar a fazer e para modo de estudos te demonstram, né? Mas exercício como faz com que nosso oxigênio no cérebro fica mais ativado, então nosso cérebro produz que substâncias, né, modo de dopamina, endorfina, tudo que ajuda no controle da ansiedade, e não só para questão da ansiedade, mesmo para doenças crônicas, como ataque de coração, câncer. Ali na América 30% de pessoas têm câncer para modo de levam vida sedentária, cata movimento, portanto, tanto que estudos demonstram. Então é importante para evitar tanto derrame cerebral, né, stroke, para evitar ataque de coração, é importante que a pessoa se movimente. E que é só para a questão psicológica, né, ansiedade, depressão, mas também para a questão física, né, que você Maria trabalha na DPH, portanto, nós temos todo o programa naquela em termos de prevenção de doenças crônicas. And I just want to say, Rui, me and Rui was joking when we said, for some people, getting new clothes for working out, that is what motivates them. And if you getting new workout cute clothes is good for you, it motivates you, definitely do it. We want you to be able to exercise in whatever way makes you comfortable and whatever clothes makes you comfortable. But for those that may not have the financial resources, they don't have to go and get expensive stuff. If you feel like getting new clothes is not only an incentive, but also a motivator, if that's what you need to do to get outside and go for a run or go for a walk, do it for you. I appreciate when new people come to the gym and they are geared out, because for them that's motivation. And I'm like, hey, whatever it takes to get you in the gym, that's what it takes. Maria está falando para pessoas, né? Se pessoas gostam de roupa nova, que se começa tanto o ginásio, que se vai andar, que se vai correr, portanto, é que nunca está falando, é que está falando para pessoas que compram roupa nova. Mas se aquilo é que te dá motivação, claro, portanto, qualquer coisa que te dá motivação positiva, então, fazer para modo é importante, pelo menos é o que se ajuda para fazer criatividade. Para modo é que é fácil ser de rotina. Se você está em rotina que trabalho, casa, xinta, olha televisão, ou está no celular, como você bem começa um programa de exercício, que você bem começa, mesmo que 15, 20 minutos, tem que ser daquela rotina. Então, para ter um incentivo, para ter uma motivação, é bom, se é roupa que te motivou, então... Knock yourself out. But you know, sometimes too, I have someone that I know que she bought new stuff and she goes, now, com todo o dinheiro que gasta, tem que sair pagando. Good. That's a motivation right there. That's an incentive, because you don't want to spend a lot of money on something and then just put it in a corner, or then mais tarde vem pôr no bidão, manda Cabo Verde. No. Use it for your use and make the most out of it. Claro. Okay, so Rui, we've talked about signs. Now we talk about symptoms of anxiety. Já não fala um bocadinho de sintomas, né? Que não fala de aquele abatimento de coração, você entende? Pessoas que ficam da sua cheia, ou pessoas que evita também. Portanto, você sabe, mas tem que vai ou fazer um teste, ou vai apresentar um trabalho, ou enfim, esta evita, né? Esta catabeia, esta cancela, você entende? Portanto, tudo que é um sintoma que mostra portanto, que a ansiedade se paralisa. Se paralisa essas atividades. Então, é a única coisa. Ou se não, falava antes em termos de dormir, se aquela ansiedade que está deixando de dormir. Tem pessoas também que se preocupam com o sintoma, pessoas que se preocupam com a sua saúde. Mas, por exemplo, às vezes você sei qualquer coisa que sei, por exemplo,
enfim, na dente, eu usei uma estátua, mas aquele dente, já está também perde dente, está bem coisa, você sente um dor na barriga, você imagina logo é uma coisa grave, ou será que você tem algum câncer, então isso exagera, então aquela é uma forma, né, de ansiedade que tem que ser over exagerado, que tem que ser tratado enfim, por conversa, às vezes com terapia cognitiva, que nunca usa, hoje, mas realmente a pessoa está a sair fora daquela, assim, normalidade em termos de coisas que podem acontecer, entende? Naquele sentido lá. Portanto, mas portanto, de evita, portanto, e de que consiga, mas não falo em termos de as pessoas conduzem, né? Se tem que ir ao trabalho, mas às vezes acontece alguma coisa, né? Ou coisa, ou seus filhos, já está paralisado, se está consegue, portanto, pega no volante, depois vai ter trabalho, então já se perde trabalho, já está feito tudo, certas coisas, né? Você tem que pagar rendas, tem que pagar comida, meninas na escola, tudo aquilo. Então, para hoje, em que maneira, às vezes, aquele sintoma, portanto, está feita a funcionalidade daquela pessoa, aquela que não tem que estar atento naquele aspecto, entende? Aquela preocupação de massa. Preocupa, não se preocupa, é normal, é dentro de uma normalidade. Agora, a hora que você preocupa de massa, que você deixou dormir, ou que você deixou comer, ou custa comer de massa, pode ser também o oposto, né, que você comer de massa, então já que ele está aumento de peso, está comendo de massa, já a autoestima está baixa, okay? Então, uma série de outras coisas acaba a ser consequências, né, de um sintoma de ansiedade que foi tratado e acaba para afetar outras coisas, né? Então, é aquilo que não tem que olhar, você entende? And I think too, just this is a reminder that if you have health insurance, do your yearly physical. Meet with your doctor, your pediatrician for your kids yearly, so that when you're going through the year, if these like little aches and pains do happen, you can kind of be a little bit more at ease, knowing that it's not something serious because you're doing your regular physical. Your doctor has done all the lab works, have done all the tests, and can kind of tell you what's going on. And also, when you have a primary care physician, it's easier to call and make an appointment and be like, I'm not feeling this. I know as I'm getting older, and Rui's getting older as well, you know, when you get older, all these little things happen and you're like, oh my God, what's going on? Am I dying? You know, because all these things go through your head. But, you know, you have peace of mind if you have a primary care physician that you see every year, knowing that, no, it's just your body is just changing, or maybe it's not a big deal. But when you don't have that peace of mind because you're not doing your yearly physical, then that exacerbates the anxiety and it makes you even more anxious now because your brain goes into thinking overload, like what is this? Oh my God. And you start making all these plans with no diagnosis, no nothing. So we highly recommend, if you have insurance, that you make sure that you do your yearly physical with your doctor. And any concerns that you have, because that's the first thing the doctor will ask you, are there any concerns as soon as you walk in? And don't be embarrassed to say, yes, I have A, B, and C, because they're there to treat you. If you don't tell them what your concerns are, they don't know how to treat it. So be very open with your primary care physician. And if you have a primary care physician that you're not comfortable speaking with, you probably should change your primary care physician, because this is the person that's in charge of your health in, you know, collaboration with you. And so if you have a primary care physician that you don't have that level of comfort in saying, this is what I'm feeling, anything, it could be anything, you know, personal things or whatever, then you should have the option of changing your primary care physician, because they're responsible for your health and they are responsible for treatment of anything that has to do with your health. So want to just promote that. Make sure that you do your yearly physical. Acaba de falar, é super importante, Maria, para modo de aquele exame físico, né, que não tem que fazer uma vez por ano. Portanto, modo Maria fala, se você tem seguro, mas geralmente tudo seguro está cobre aquela, mesmo que você tem um seguro limitado, ou que você tem aquele free care, você na própria neighborhood, você tem pessoas que têm documento, mas eles têm aquele free care, ou eles têm aquele Mass Health, né, que é aquele seguro de nós do estado de Massachusetts limitado, e está cobre para aquela e para mais coisas também. Então é para pessoas, como a Maria falou, vai fazer aquele exame anual
fala com o doutor, tem que ele se sente confortável para falar qualquer coisa com ele. Mas Maria fala, se você se sente confortável, então muda o doutor. Entende? Você tem que se sentir confortável para falar tudo coisa, porque tem que ter confiança para moda não falava antes, que é questão de confidencialidade, tudo coisa privada, confidencial, pessoas que podem falar, a não ser que tem uma coisa grave, né? Uma emergência, ou se você tem perigo, ou se está em perigo para bom, ou se você está a fazer uma coisa para aquele alguém, para uma outra pessoa, né? Então naquele lá que, portanto, aquele profissional tem que agir, mas se aquele lá, portanto, você tem que guardar aquela confidencialidade. Por isso é bom ele fazer tudo aqueles testes, na hora que vou fazer aquele exame, portanto, chega tudo, aquelas vitaminas, aqueles minerais, né, que está feita a ansiedade e outras condições também, você entende? Então é importante perceber que ela aproveita para falar mais para homens, e para homens cabo-verdiano, go to see your doctor. Que gosta do doutor, é uma guerra, para quem vai ao doutor, você entende? Pacientes que têm, que eu estou falando, a mulher está falando, ui, que coisa que tu faz para convencer a marido para o doutor, para o meu boyfriend, que vai que está crepeia, só hora que ia ser no último, que dor de tomar conta do corpo, que tem, mas aqui vai às vezes, outro remédio, às vezes já é mais grave, para nós estamos numa situação que cada dá para ajuda mais, entende? Então aquilo é uma questão muito, né? Mentalidade, é que são homens cabo-verdianos, mas não homem geral. Em geral, você entende? Mas como eu trabalho mais com homens cabo-verdianos e também latinos, é bastante comum, fica até, não vai próximo mês, não vai próximo ano, não vai, que você gente dá, para que vai doutor, você entende? Ele não começa a doutor, vai toda hora, é que aquilo, você entende? Você tem que fazer o exame físico, através do exame físico, você sabe se, vou dar um exemplo, em dezembro, quem vai fazer exame físico, desculpa, mas está pré-diabético. Nunca sabia. Mas depois, a doutora falou, depois fazer dieta, 3 meses bem. Bom, hoje é mal que estava, você entende? Fazer bom dieta, 3 meses bem, já nunca estava. Bom, 5 a fazer, portanto, 5 para onde bem tudo ano, você entende? Como fazer? Ele falou assim, não, uma coisa está diferente, então hoje é uma coisa ali. Portanto, só para dar um exemplo, então, 5 a fazer bem, ele estava a piorar, a hora que o ente toma conta, já estava diabetes, já estava mais grave, você entende? Então é importante, já que ela te ajuda com que vou fazer mudança na própria saúde, entende? Então é importante para que a pessoa sabe de coisa que você explicava, de que exame físico anual. E statistics show that men die at higher rates than women by at least 5 years, and one of the reasons is because they don't do their annual physical, and so they're not able to detect anything. And it, like you were saying, it's hora que tudo coisa que tem não remédio, que está in emergency room, and then in that point you're trying to fix everything that has been going on for years. So instead of being preventative, you're now being reactive to whatever situation. And so sometimes it's at the end, unfortunately, where the doctors can't do anything except just provide you with like comfort. And, you know, other than that, recommending again, you go see your doctor. And then Rui talked about like him and his personal issue and going to see his, you know, primary care every year. For women, it's very important too, because at as young as 35, women become perimenopausal, which is pre-exist menopause. So at 35, your body starts going through hormonal changes that unless you're seeing your doctor every year, you may not know what's happening to you. And as you progress in age to 40 and 50, and then when you do become menopausal, your hormonal, your estrogen, all these levels start to fluctuate, that your body changes, your mood changes, you get depression, anxiety, all these other things come into play, and you may not know what's going on. So it's very important that you see your primary care physician every year, and they monitor your year, you know, your health through the year, as you also go through the stages of aging. For women and men, because it's very important. As we fazer colonoscopia, por exemplo, tem que fazer 50 anos ou mais, entende? Dinamarca, mas tinha pessoas que estão fazendo colonoscopia, homens, então, que estão querendo fazer colonoscopia. Eu falei, não, mas, portanto, para que estava fazendo? Que essa gente, não está falando, que essa gente tem um sintoma, para que estava fazendo? Não homem para tocar, coisa assim, não tem nada a ver. It's not a sexualized appointment. O importante é que é saúde, é boa saúde, entende? Que é mais importante e previne uma doença que pode depois me afetar e afetar a família, tudo, entende?
então naquele aspecto lá, então ele teu na, portanto, homens cabo-verdianos. Homens cabo-verdiano, homem Latin America. Latinos, A lot of uh-huh. immigrant men seem to take a sexualized approach to their annual physical when it's not. It's more preventative. Sim, exatamente. That's what it is more preventative. It's just like women, when we go for our annual physicals, there's a lot of like intrusive, like, you know, they do things to you. And it's like, oh my God, but it's very preventative. That's the only way that they're able to do an analysis as you age of what changes your body's going through. And so, again, go see your primary care physician, men, women, do it regularly. And also, as we talk about your yearly physical exam, before the Affordable Care Act, which a lot of people refer to as Obamacare, you had to pay a fee to do your physical. Now it's free. And that's another way for them to encourage people to do their yearly physical. You have no out-of-pocket expenses. If you get labs, where your doctor orders labs, you may have to pay for those labs that are in addition to your physical, but within your physical, whatever your doctor's doing is part of the physical and is covered by your insurance, and you don't have to pay a doctor's visit, so it's free. And I know for some people they're like, but it's only $20. It may be only $20 to you and me, but somebody else, $20 could be the difference between them getting their medication or them going to see a doctor. So you don't have that obstacle now where you have to pay $20 or $30 to go have a physical. Now it's free, so there's really no excuse. If you have health insurance, schedule your physical. If you can schedule your physical right now, you haven't been in a few years, call your doctor right now and schedule your physical. Once you're done, the peace of mind that comes with that is very comforting. E às vezes and próprio doutor distressing. se lembrou. Às vezes mesmo a secretária está chamando, falta 2 meses para o física completa. Portanto, quando que vou querer para não marcar o L, portanto, eles mesmos estão a lembrar. Portanto, é questão de... E esta querer marcar antes para a pessoa que trabalha, tem coisa então importante, sabe, quanto mais cedo possível. Falando que vou falar de física, também, portanto, tiroide. Tiroide, às vezes, se está descontrolado, está feita ansiedade, né? Portanto, mesmo teve pacientes que problemas de tiroide, às vezes problema hormonal, né, de menopausa, antes de menopausa. Portanto, teve paciente que não teve que trabalhar com ele, ser psiquiatra, ser ginecologista, você entende? E ser doutor primário. Nós 4 trabalhamos juntos, né? E que descobre, que você conseguia descobrir coisa que você causava ansiedade, irritabilidade, coisa assim. Mas se que tinha aquele modelo de não conversa com o companheiro, você entende? E tenta falar, não, o psiquiatra fala, já passa tudo que esse medicamento que você trabalha. E já tenta modelos, já não faz mindfulness, já não faz outras formas de terapia cognitiva, já faz aquilo que você trabalha. Então, já foi uma questão hormonal e tiroide. Se a tiroide estava completamente descontrolado e também aquela questão hormonal de célula estava numa fase já de quase chega na menopausa, você entende que sintomas, e também ele próprio se notava, mas uma semana antes de ser processo menstrual e uma semana depois ele tinha ansiedade, que mudava completamente. Então, como fica, localiza aquela, portanto, e fala com nós, fala com você ginecologista, fala com você psiquiatra. Então, foi um time, né? Se quer assim que tinha hipótese, não descobriu, que tinha hipótese. Portanto, mas se nunca sabe, fala com o companheiro. Portanto, é importante, quando você fala ali daquela questão holística, e para profissionais conversa com o companheiro para poder ajudar aquele paciente, né? Para assim, um trabalho isolado também, que está entende? Por isso que nutrição, exercício, entende? E psicoterapia tem que ir junto, né? E questão do remédio, claro que for necessário, né? So we talked about signs and symptoms, and we've given other approaches to mitigate those through nutrition and physical activity. What are risk factors for anxiety? Tem fatores de risco, né? Primeiro, já não falo de alimentação, portanto, que é um fator de risco. Por exemplo, se a pessoa está consumindo açúcar, que é uma droga, não sei se açúcar é uma droga. Portanto, é um que mais aditivo, né? Se está consumindo açúcar, está causando ansiedade. Se está consumindo café, né? Pessoas que têm ansiedade que podem consumir café. É assim que limita ou traz café. Algumas pessoas têm que trazer, né? Mas se você gosta tanto de café, você pode limitar café ou toma de café, né? Portanto, para modo de café, está feita a ansiedade, é um estimulante e também está feita o sono. Já você está conseguindo dormir de noite, se está afetado. Tem pessoas que também, quando as pessoas tomam café de noite, está dormir tranquilo, né? Que tem problema nenhum. Portanto, por isso não está para pessoas que têm dificuldades naquilo que tem ansiedade, entende? Como eu falava antes, substâncias, né? Portanto, se você consumir álcool,
droga, o tabaco, né? Se você fuma cheio, portanto, você consome álcool de forma exagerada, portanto, tem tudo que ela é um fator de risco, fatores que causa tanta ansiedade, né? Para modo de biologicamente transformar, você entende? Portanto, uma situação social, né? Se você, enfim, sem trabalho, né? Que ela não sabe, mas cria muita ansiedade, para modo de você tem bills para pagar, renda, tudo, outras coisas, né? Portanto, uma coisa que se dava, pelo menos, os pacientes tinham ansiedade, mas agora foi um grande alívio, por exemplo, a possibilidade de conduzir, né, de trazer essa carta ali na Massachusetts, sem ser documentado. Né? Desde dia 1 de julho, mesmo que tenha documento ali na Massachusetts, vou poder trazer a carta. Maria, você acredita o quanto de pacientes que tem, brasileiro, crioulo, espanhol, que está, mas as ansiedades vai para baixo, assim, comparado para a moda. Isso é ruim, tem que trabalhar, né? Tinha 10 anos que tinha carta de condução, mas tem que trabalhar, depois filho na carro, tem que levar filho para daycare, depois vai trabalho, bem, de que está trabalho de limpeza de casa, tinha o brasileiro, está ali para casa, mas sem documento, portanto, carta de condução. Mas sim, mas que coisa sei? Nossa, estiga seu. É uma coisa assim que você está falando, não, esse negócio, aquela ansiedade que tinha, aquela coisa, já acaba. Existe que é o primeiro que entra no sistema para trás. Tinha outros pacientes que têm, já traz as licenças. Assim, começou, mas entra logo, dia 1, mas começa, essa da preparava logo aquela parte teórica, só para dar um exemplo, tá entendendo? Mal que ela causava tão ansiedade, mas agora você pode conduzir legalmente, mas você trabalha, deixa os filhos na escola, apanha, coisa assim, o que essas ansiedades diminui consideravelmente, né? Só também problema de saúde, mas fala disso, tem um problema de saúde, então trazer portanto, ansiedade, como você sabe que pode acontecer com o você tem, se for diagnosticado, principalmente uma doença mais complicada, um câncer ou um outro problema, a ansiedade é maior, claro, como você sabe, prognóstico, né? Mas às vezes tem pessoas que mesmo com doença que é simples, né? Mas que ele para modas já têm uma predisposição que ela já é diferente. Esse que foi diagnosticado com doença grave, sabe? Ou pessoas que vêm de Cabo Verde recentemente, portanto, uma questão daquele processo de ajustamento, né? Que ela também é uma forma que causa ansiedade, como esse tudo de jogo de trabalho, esse questão de trabalho, vocês acham às vezes que outra coisa, esses filhos têm aula para amanhã, então assim, que é toda aquela forma assim de fazer com que o marido ou a mulher trabalhe, ou está na casa, para se menino menor de 12 anos, tudo que as coisas lá tem que as variáveis entram, que por exemplo na Cabo Verde pode ficar preocupado com ele, mas ali o sistema é mais complexo, né? Já senão, enfim, esta instituição social te envolve, esse menino vai na escola, fala que está só, já não sei mais, quer dizer, tudo que as coisas te complica, né? Portanto, que ele não está mais que esses fatores, né? Pode ter outros que não pode falar, conforme bate percebes dentro da nossa conversa. So as we've talked about risk factors, what are now protective factors that people can provide in addition to support, in additional support for someone that has some level of anxiety disorder? Portanto, a questão familiar, né? É importante ter aquele apoio familiar, né? Não fala sempre de importância de amigos, né? Que não sabe, mas a solidão é terrível, né? Solidão da causa teu problema, né? Pessoas que estão só, portanto, é muito mais grave, quando não fala de lá, se você está só, esta causa muito mais problema do que se, enfim, começa a fazer exercício ou para de fumo. Para de fumo é excelente, fazer exercício é excelente, fica só é pior ainda, né? Então, estudos demonstram que você entende, e há pessoas que ficam só 50% de chance de ter um problema de coração, né? Portanto, que é um problema que acontece. Então, é importante que pessoas estão com amigos, né? É super importante, né? Também está na natureza, né? Enfim, vai para o mar, anda na parques, né? Está na natureza é fundamental, é uma forma de proteção de bichinho de bem. Né? Está com os animais, né? Tem um cachorro, tem um gato, tem coisa na casa, plantas, né? Que bota the garden, que bota faz coisas, que bota troca, impressões, que bota, portanto, que ele te ajuda para relaxar, te ajuda para sentir melhor, né? Mas não fala que ele outra vez
escreve, Journal. usa jornal, coisa que tem gratidão, Yes. né? Para ele, né? Gratidão, o fato, enfim, você saúde, você respira, você olha, você fala, você anda, coisas que não take for granted, né? Yes. Que às vezes nunca que nossos filhos são saudáveis, que nós não temos trabalho, né? Não está conduz, não está, enfim, tudo que as coisas lá que se começa a reconhecer, né? Que começa a escrever, tanto que se falava The impact is even que more, tem impacto na cultura, né? Portanto, exercício, né? Yes. É uma das coisas também que já não fala ali, que te ajuda a ter um fator de proteção, né? Bastante bom, né? Portanto, meditação, né? Pessoas que fazem meditação, às vezes é uns 5 minutos que a minha sentiu, Yes. 5 minutos de meditação. Hoje em dia tem o aplicativo que você baixa no telefone, que pode fazer, portanto, aquela. So, Or even if you don't meditate with an app, pode achar lugar no casa ou na rua, você sinta, posso descansa a cabeça, você sinta, você fala com ninguém, nem se 5 minutos, só para a cabeça descansa. Claro. E destressa. Like just sitting in a corner by yourself, give yourself like 5 minutes. And then slowly, as you start getting more comfortable, letting your brain relax, maybe do 10 minutes. Find a time during the day where no one's around and you don't have to, for parents, you don't have to look after your kids, you don't have to cook, you don't have to clean, your kids are at school or your kids are taking a nap or your kids are playing a game. Give yourself that 10 minutes that you're trying to clean. The cleaning is going to always be there. Take 10 minutes and just go sit in a corner by yourself and just let yourself relax. Just let your head, your mind settle and just recharge, and then give even 10 minutes, because like what they'll show in a lot of statistics that some companies allow their employees to nap because it allows them to recharge during the workday. It's the same thing for parents and for adults. You just need that 5-10 minute recharge, rest, so that you can go back and be able to do whatever it is that you're doing, because you're doing so much. Sometimes it's not until you sit down that you're like, wow, está cansado. It's because you're doing stuff all day. So give yourself a grace and just sit in a corner for like 5-10 minutes just to relax. Ou senão também, se você pode fazer aquilo, você pode tentar, ok, tem que lavar a louça, tem que coisa. Então você está presente naquela coisa que você faz. Você entende que é mindfulness, né? Quando você lava aquela louça, você coisa, sente aquele sabão na coisa, faz aquela. Então, be grateful por aquele momento, né? Que você faz aquela coisa. Porque às vezes, é um trabalho. Ok, mas se me dá visão que eu tivesse, né? É reframe, certo? Com o Covid, tinha alguém que não falava dele, perde cheiro, perde gosto, né? Que coisa que nem nunca está lido, né? Mas depois, que se perdeu para meses, outros para ano, depois que ela volta, esse passa, agradece o fato de você sentir cheiro, o fato de você sentir gosto, entende? Portanto, é que as coisas que está para ser. No caso, se você limpa a casa, que a pessoa está com música enquanto você limpa a casa, portanto, então aquela música, você limpa a casa, o tempo está passa, porque está chique, The budget, the content, whatever, it lifts up your spirits. Exatamente, então é uma forma de... That's very healthy too. Sim, é extremamente bom. So, and then eating healthy foods. Sim, claro. Having healthy foods in your system is a protective factor. Claro. As we talked about, we know that it's expensive to get healthy food, but in moderation. Claro. Make sure, a lot of people operate off of the 80-20, where they'll eat 80% of the time, they'll eat healthy food, and then 20% of the time they give themselves permission to eat whatever, like that's not as healthy, so that there's an extreme balance. Where porque it's a mindset. Qualquer extremo é que é bom. Você tem que ter aquela exceção, nem ser uma vez para mês. Nem ser uma vez para mês, enfim, porque vai ao McDonald's, quer fazer uma coisa, ou sei lá. É bom sair daquela rotina, é tipo um prémio que te dá a pessoa para tudo aquele esforço, daquela rotina que você tem que fazer, aquela disciplina. Então, uma disciplina. Você faz. Embora com o tempo, você acaba também costuma com ele, que não fica tão rígido, você acaba enjoy. Habits, your habits become normalized. Moda em termos de alimentação, tem coisas, moda frutas, não tem banana, que é bom para relax, né? Banana, portanto, tem o potássio, portanto, te ajuda para o relax. Portanto, aveia também, portanto, as pessoas com aveia, com nozes de noite, portanto, vou fazer te ajuda para o relax, para o dormir, entende? Portanto, we talked about scents, lavender and different oils in the air, candles with a good scent that kind of lifts up your spirits, and you start to get that sensory. Tanto que o camomila,
lavender, mother of flowers, Yes. entende? Tudo que ela ajuda o cérebro a calm down, Yes. entende? Portanto, tudo que lá é extremamente importante. Coisas também que não fala dele, que experiência que não teve no passado, positivo, né? Da nossa graduação, Yes. nascimento dos nossos filhos, entende? Essa graduação, que experiência positiva, memórias positivas, que é muito tempo, entende? Então, se você está num momento de ansiedade, coisa assim, então traz aquela memória, tá bom? Traz aquela memória, te ajudar para bom. Foi uma experiência que você vive positivo, que foi muito bom, mas está lá guardado, né? Mas se você bem trazer, portanto, é um tesouro que você tem que você usa. Exactly. Né? Então é importante também no trazer para frente que as coisas, que as memórias positivas que já não vive. Né? So, And it's not just recollecting like memories from your mind and just from your memory. Look at your pictures. Like right now, everyone uses a phone for everything. Your phone also holds memories of pictures. So look through the pictures on your phone, or if you still have photo albums. I have photo albums that sometimes I'll sit and I'll look through, and then you do the recollection of the memories, and you go back to that time, and it's a good way for you to be like, oh, okay, we had this experience, and you live that experience at that moment, and then you get gratitude from that because you're like, wow, that was such a great time. And parents with kids, sometimes you have experiences with kids when they're young, and when they get older, they don't remember it. So showing them pictures, because everywhere we go, we take pictures. Showing them pictures is a way for them to be centered in that and be like, oh, okay. And then you bring up the memories. As you bring up the memories, it's good for them, but it's also good for you because you're recollecting it as well. É um alívio, né? É um gratitude, por gente assim contente próprio, né? Eta muda tudo. Começa a produzir serotonina, dopamina, tudo que lá o certo começa a produzir, botar rir, que as coisas que é outra forma, né? Sorriso é outra forma de produzir também. Serotonina, Laugh is good medicine. Good medicine, né? Então tudo que lá é importante, né? Para não, enfim, para ajudar na ansiedade não só, na vida. And so when we talk about protective factors and risk factors, as well as symptoms and signs of anxiety, now we want to provide you with some treatments or referrals so that if you feel like you have any of these, if you feel like you have anxiety, or if you have some symptoms that you feel may be either anxiety or some other things that we've talked about, we will be putting these referrals on our site. But today, when we talk about referrals for people that are dealing with anxiety related symptoms, where do we feel like who should we refer them to? And we also try to do it within Cape Verdean speaking or Cape Verdean organizations, or an organization that may be an American organization, American in the sense that that's how they operate, but they have a lot of bilingual staff. And not just Cape Verdean, because we may not be seen by Cape Verdean, there could be other languages too, so bilingual. Moda na própria neighborhood, que ainda trabalha part-time, portanto, geralmente, aqui se vai de doutor, portanto, se fala assim, ansiedade, o doutor está fazendo, chama um social worker, também está o jazz, está fazendo uma avaliação, depois está fazendo um referral, um referido para olhar para quinto andar, né, na saúde mental, ou se não para fora, se ele tem um seguro que te permite que ele fazer para fora, entende? Portanto, a hora que vai lá deriva, portanto, conforme o modelo terapêutico de aquele psicólogo, é poder usar o mindfulness, que é uma forma de meditação, uma forma de ajudar tipo, desidentifica de que esse pensamento que às vezes é intrusivo, como eu falava dele no início, portanto, terapia cognitiva, portanto, tem uma outra forma de terapia que te ajuda, EMDR também, que já não falava dele outras vezes, portanto, que ele está na Broad Neighborhood, mas não tem, portanto, outros, tem maps na Dorchester, né? Também, Greater Boston. Eles têm na tudo, eles têm na Cambridge, na Somerville, eles têm office na Lowell também. Na Brockton, portanto, no Flabantes, tem Gandara, Mental Health, tem Inclusion, portanto, de Adriano Cabral, tem CCBC na Taunton, portanto, tem vários, né? Tem profissionais também que estão a fazer private practice, tem Manuela Rodrigues, na Nubeto tem Helena Almeida, que trabalha aqui em Sub, né? Que trabalha com o Cabo Verdeanos, portanto, tem Jara Hampton na Taunton, enfim, tem vários, hoje em dia, profissionais que trabalham tanto na clínica privada, como também, portanto, naquelas outras instituições, né? Tem Luminosa, tem ali na Brockton também, portanto, tudo isso tem profissionais crioulos, né? Hoje em dia, para fazer aquele serviço.
E para tentar conectar-se com vocês, doutor, que o doutor manda aquela referência para um psicólogo, para uma assim fica em contato, né? Yes. Mas não fala de que é importante. Yes. Né? Yeah, I think one thing before we end that I want to just elevate is that it's okay that if you get prescribed medication for any mental health needs that you have, whether it be depression, anxiety, post-traumatic stress, as we've talked about in the past, being on prescribed medication is not a bad thing for mental health needs. Just as if you would take medication for diabetes or any other chronic disease, high blood pressure, for your body to regulate, it's okay to take medication for your mind to regulate as well. So for those that may feel some kind of anxiety around taking medication, just know that it's okay that you're taking medication, and no one needs to know that you're taking medication. You're taking it because you're taking care of yourself, and that's what we are encouraging, for you to take care of yourself in a way that works best for you. Não, coisa que foi super importante, Maria. Super, nunca tocava nela, mas já não está na fim. Mas super importante medicamento, porque tem um estigma enorme sobre o medicamento, enorme. A gente vive dia a dia com pacientes que se está tomando medicamento que tinha hipótese, conseguia regular seus comportamentos, suas emoções, entende? Não quer dizer que você tem que tomar medicamento para sempre, mas você toma medicamento às vezes para 3 meses, para 6 meses, ou para 1 ano, conforme, você entende? Principalmente a ansiedade, se aquela ansiedade está tão intensiva que você consegue pegar no carro, para trabalho, você entende? Então ele afeta a vida inteira. Ou você consegue estar na classe, para modo você começa a sua coração, ou você consegue dormir. Você tenta tudo que é outra coisa, muda a alimentação, fazer as coisas que já não fala ali, tudo, fazer exercício, tudo aquilo. Mas se aquilo que trabalha, então é importante o medicamento, mas eu falar. Você toma medicamento para pressão alta, você toma para diabetes, portanto é uma condição, né? É uma condição que você tem uma escolha. Portanto, não tem que desmentir que aquela coisa de saúde, de doença mental, de asma. Não, portanto, um remédio para depressão, é importante que pessoas tomem aquele remédio e eles consigam controlar a depressão. Depois, com o tempo, se está a diminuir a dosagem, frequência, depois podem nem tomar mais. Mas é super importante, que eu acabo de falar. Okay, friends, thank you for spending this afternoon with us. We hope that we shared some informative information with you. Next month, we will be talking about depression, nutrition, and physical activity, and the holistic approach around that. We will be posting all of the resources and the referrals, as well as information around the SNAP, HIP, and the DTA Finder on our website. And thank you again, and we look forward to seeing you next month. Obrigado, pessoal, pela minha presença, né, para mais esse podcast que não fazem. Portanto, não fica contente sabendo que, portanto, não está ouvindo. E próximo mês eu também falo sobre depressão, portanto, nutrição e também exercício, né? Aquela relação entre que stress que usa. Hoje não falo mais de ansiedade, só no mês de setembro eu também falo de depressão. E também tudo, informação está no nosso website, só que nós acha lá, se nós escreve, manda sugestões, críticas, tudo não está aberto para aquele é uma forma de aprendizagem, não está na ele, portanto, não está aberto para tudo, sugestões. Obrigado. Thank you.